Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 124º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Está tudo bem, pá, está tudo bem. Estou só cansado. Estou a precisar de férias. Estou a precisar de férias. Andamos com bué trabalho, bué pressão e o caralho. Estou mesmo a precisar de férias. Mas vamos lá para o episódio. Antes de mais, pá, a partir desta semana já não há motivos para não ouvirem este podcast. Já não há motivos para não ouvirem este podcast. A menos que queiram dizer que são hipsters. É o único motivo aceitável. Porque é assim, a partir do momento que o presidente dos Estados Unidos ouve este podcast, acho que toda a gente devia ouvir. E as pessoas, mas ele ouve este podcast. Ouve. Ouve porquê? Porque na semana passada, pá, eu falei das patentes e comparei as patentes das vacinas contra a Covid-19 com pica no chão. E claro, Biden, uma pessoa para chegar àquela idade tem de se ter alimentado bem, ok? Para ter chegado àquela idade e chegar a presidente dos Estados Unidos tem de se ter alimentado bem. E então, ele pensou, claro que era só estúpido privatizar o pica no chão. E então, agora é a favor da liberalização das vacinas, Claro que depois a União Europeia foi atrás e tal, mas não sei o que é que as pessoas podem achar. Se calhar as pessoas estão-se a cagar porque ele até porque ele é presidente de outro país, mas é a tal cena, entre ser presidente dos Estados Unidos e ser presidente, sei lá, do Botsuana, vai ali uma ligeira diferença, até porque é o gajo mais poderoso do mundo, basicamente. E então, não sei a vossa opinião, mas a mim surpreendeu-me bué. Claro que não é perfeito, ok? Claro que não é perfeito, até porque as primeiras cenas que se criticaram foi famílias de mexicanos continuarem a ser enfiadas em gaiolas na fronteira do México. Acho que foi isso que ele ainda não conseguiu mudar, que já vinha da administração Trump, principalmente separar crianças de pais e isso. Mas esta cena acho que ninguém estava à espera. Porque é assim, o único exemplo que eu me lembro disso é com o Brasil, por causa da SIDA. Que os gajos quebraram as patentes e começaram eles a produzir os medicamentos para tratar a SIDA. Depois, nem sei se isso causou polémica, se que é que foi. Acho que isso fez baixar o preço dos medicamentos, ou assim qualquer cena. E lá está, como é uma cena que afeta todo o mundo, e foi uma cena que o Sr. Ruben escreveu no Twitter, que é: isto pode parecer uma cena socialista, mas se for a ver é a cena mais capitalista de todas, porque a partir do momento que toda a gente estiver vacinada, o mundo pode voltar à tranquilidade e as empresas podem voltar a produzir normalmente. Ou seja, pode ser só uma visão à frente. O que, lá está, tu não ias estar à espera de um senhor com aquela idade. Se fosse, sei lá, um Obama, ok, era expectável. Agora, não sei, o Joe Biden é aquela pessoa que tu esperavas que não ia fazer grandes reformas. E o gajo fez há pouco 100 dias, já conseguiu vacinar, já conseguiu distribuir, sei lá, quantos milhões de dólares, 200 milhões ou assim, ou o caralho. E então, está a surpreender. Não está a ser um presidente perfeito, ok? Não está a ser um presidente perfeito, mas está a surpreender. E depois do Trump, qualquer coisinha surpreenderia. Por isso, acho que estamos melhor um bocado. Mas agora voltando à minha semana e deixando de lado o presidente dos Estados Unidos. Hi Biden. A hug from Portugal. Ok? Thanks for listening my podcast. Foi o possível. Foi o inglês possível, ok? Assim de improviso. Mas então, indo para a minha semana. Não sei. Não sei se acontece convosco. Voltámos outra vez a falar de rotinas. Mas, por exemplo, quando têm de quebrar uma mini rotina, não vos dá quase... Não é uma paragem cerebral, mas não é... Pelo menos comigo é assim. Por exemplo, se quebra uma mini rotina,
tenho de estar sempre a pensar até quebrar essa mini rotina do tipo, faz de conta. Quando eu dava boleia a alguém para o trabalho, havia algum dia que a pessoa dizia, hoje não precisas de parar que eu não vou trabalhar ou vou com outra pessoa. Eu, ok, o que é que eu fazia? Por exemplo, entrava no carro, tinha de ir até ao sítio onde apanhava essa pessoa, tinha de ir sempre a pensar, hoje não preciso de lhe dar boleia, hoje não preciso de lhe dar boleia, hoje não preciso de lhe dar boleia, hoje não preciso de lhe dar boleia. E porquê? Porquê é que isso aconteceu? Porque é que eu me lembrei disso? Porque esta semana, como no resto das semanas, tipo, eu acordo às 5 menos um quarto, e então vou tomar banho, tomo um pequeno almoço, lavo os dentes e essas cenas. Ahm, e então o meu pai, para aí às 5h20, também desceu. E eu, já estás acordado? E ele, vou trabalhar para as 6. E ele, ok, está-se bem, já tinha tomado um pequeno almoço, só fui lavar os dentes e depois vou a sair e lá, mas não fecho o portão da garagem que é para eu preciso de ir à carrinha buscar qualquer cena. E eu, está-se bem. E tipo, foram só tipo 10 segundos, ok? Porque a minha rotina é abro o portão da garagem, entro no carro, tiro o carro fora da garagem, fecho o portão da garagem e abro o portão da rua. E então foi a tal cena. Porque às vezes o teu cérebro já está programado para fazer as cenas e tipo começa a clicar num botão, podia acontecer. E então tipo, não é preciso fechar, ok, é só preciso abrir de fora. Ok. E então queria saber se esse constrangimento, não é constrangimento, mas é essa inquietação quase, se acontece só comigo ou se é uma cena geral. Um, E agora, queria dar mais exemplos de quebrar mini rotinas. Um, por exemplo, outro exemplo, no nosso trabalho, há uma máquina em que rodamos, porque é tipo a máquina mais pesada, e então vai uma semana cada um fazer esse trabalho, que é o trabalho mais pesado, entre aspas. E então, quando é a minha semana de ir para lá, eu sei que tenho de ir para lá, mas estou sempre, pelo menos na segunda, depois o resto da semana eu já coisa, mas na segunda estou sempre a pensar, não te esqueças, meu, és tu que tens de ir para lá, és tu que tens de ir para lá, és tu que tens de ir para lá. Que é só para não dar aquela impressão do tipo, vou para a minha máquina normal, entre aspas, e não vou para a que estava programada e depois, esqueci-me. E as pessoas vão dizer, esqueci, está bem. Mas, estás a ver, eu preciso sempre de fazer essa cena até ultrapassar a rotina, ok? Até quebrar a mini rotina. Preciso de me estar sempre a lembrar do que tenho de fazer. Mas, isto se calhar pode ser só em relação a mim que tenho uma memória de merda. Pode ser. Ok. Mais cenas. Vamos falar de pessoas que têm faróis automáticos no carro. Temos de falar disso. Porque é assim, primeiro, são aquelas pessoas que vão com os máximos ligados e depois aparece um carro de frente e tem sempre aquele delay para aí de 2 segundos até mudar para os médios, ok? Só aí já mereciam uma chapada a padrasto. Porque, dá assim tanto trabalho, meu, isto com os médios e depois regulares para os máximos. Primeiro, pessoas que andam de máximos na rua, meu. É que em 90% dos casos não é preciso usar máximos. Eu vejo pessoal que tem tipo a estrada toda iluminada e vai com máximos. Vai com máximos. Ainda por cima agora na Póvoa de Lanhoso que tem iluminação LED, que ilumina muito mais e mesmo assim vão com máximos. E é tipo, ok, meu, faz a tua cena. Mas então, pessoas com faróis elétricos automáticos não era dessas como estava a referir. É aquelas pessoas que saem do carro, não desligam os faróis, travam o carro e depois os faróis desligam por eles. Tipo, porquê? Porquê que fazem isto, meu? É só para dizer, estás a ver, olha o meu carro tem faróis elétricos, tem faróis automáticos. É só por isso, não é? Porque não é que o trabalho que dá virar a chave, virar aquela manete, ok? Para desligar os faróis. A menos que sejam esquecidos. Também pode ser isso. Pode ser, sou tão esquecido que tinha um chasse e agora comprei um carro com faróis automáticos. É isso? São todos esquecidinhos. Mas travam todos o carro. Então não são assim tão esquecidos. Por falar nisso, meu, nós tínhamos um gajo que trabalhou connosco. Provavelmente isso deve ser algum distúrbio obsessivo-compulsivo. Ou CD. Distúrbio obsessivo-compulsivo. Acho que é essa cena. Que tipo, o gajo travava o carro com a chave, ok? E ia verificar todas as portas à mão. Tipo, a porta dele, a porta do penduro, as portas de trás, a mala. E depois ia verificar outra vez. Verificava 2 vezes, ok? E, tipo, eu não estou a gozar. Só estou a expor a situação. E, por exemplo, nós a sair do nosso trabalho temos de dar saída no sistema, ok? E então, nós temos uma pistola quase tipo aquelas dos supermercados e tem um código de barras.
pistolas o código de barras e a saída já está dada. Ele ia para a frente do PC, que era para ter a certeza, porque às vezes, por exemplo, se o sistema estiver fechado, dá a saída, mas não sai, estás a ver? Porque não registou. O sistema tem de estar aberto e então pistolas o código de barras. E então ele ia em frente ao PC para ter a certeza, pistolava a saída, ok. Pistolava 2 ou 3 vezes e depois ainda escrevia manualmente. Porque, tipo, faz de conta, se a pistola está sem bateria, dá para escrever o código manual para dar a saída. Então ele fazia isso. Yeah. E agora não sei onde é que está. Não sei, pá. Não sei, mas provavelmente está a verificar se as portas do carro estão bem fechadas. Ou as de casa. Yeah. Mas não vamos gozar com isso porque pode acontecer a qualquer pessoa. Mais cenas. Pá, esta semana entrou um sardão para a nossa empresa. Caralho, é o que está a trabalhar no campo, caralho. Primeiro, eu preciso de saber se é mesmo sardão que se diz. Porque pode ser aqueles nomes que se dão na aldeia a um animal. Sardão. Mas é. Deixa eu ver qual é que é. Nome científico. Timão lépidus. Ok. O sardão, Lacerta lépida, igual a Timão lépidus, é um lagarto da família Lacertidae. Chega a viver 25 anos em cativeiro. Uou. Quando confrontado, abre a boca e sibila, conseguindo mesmo saltar para o inimigo. Os machos são territoriais na primavera. A hibernação ocorre entre outubro e abril. O homem tem sido o maior inimigo desta espécie e o motivo principal do seu declínio. Estes lagartos sofrem uma enorme taxa de mortalidade por atropelamento, já que utilizam muitas vezes as estradas devido à exposição solar para se aquecerem. Em Portugal, o Lacerta lépida não está ameaçado. Ok. O sardão é um dos maiores membros da sua família. Tem entre 30 e 60 centímetros e pode mesmo chegar aos 90 centímetros, sendo que 2/3 do seu tamanho correspondem à cauda. As crias recém-nascidas têm entre 4 e 5 centímetros, excluindo a cauda. Ok, meu. E é só aqui da Península Ibérica. Península Ibérica e sul de França. Ok. Então é uma espécie autóctone. É isso? Na Península Ibérica é o Timão lépidus ibéricus. Ok. Então ele apareceu de repente. As mulheres estavam a trabalhar na linha e tipo começaram a gritar. Tipo, é normal, porque é tal cena. Eu não sei se já viram cobras, ou ratos, ou sapos, ou assim qualquer cena. E tipo, se o animal estiver parado, não assusta, ok? Não assusta. É assim, se estiver parado ou longe. Ao longe não assusta. Agora, quando te aparece de repente, assusta. E foi o que aconteceu. Tipo, elas estavam a trabalhar concentradas. E de repente uma olha, viu aquilo, tipo, tinha uma caixa na mão ou caralho, atirou a caixa para o chão e começou a gritar. Depois teve de ir lá o senhor que caiu no gemidão do Zap apanhar o bichinho e soltá-lo. Acho que não chegou a matar. Soltou-o lá no meio do mato. E então esse senhor merecia ser coroado com o prémio de funcionário do mês, porque tipo, se ninguém apanha aquele sardão, a empresa não ia voltar a trabalhar. Porque depois ele já estava, não sei se já estava nervoso do pessoal tentar apanhar, mas ele já estava a andar sempre de um lado para o outro. E então o pessoal estava todo a cagar no trabalho e estava focado só no sardão. Mas pá, nem sabia que eram assim tão grandes. E agora faz sentido. Porque, tipo, às vezes aqui a chegar a casa, às vezes vejo algum a atravessar a estrada ou tipo a entrar para o monte. Eles normalmente só aparecem no verão. Por isso faz sentido ser entre outubro e abril que estão a hibernar. Por isso, a partir de agora, podem ver sardões, ok? Essa espécie autóctone. É autóctone, não é? Espécie autóctone. É isso, ok. Mais cenas. Também fui levar o carro à inspeção. Com duas novidades. Primeira, quem diz que a Covid-19 não traz vantagens, meu, é porque não tenho o carro para levar à inspeção. Tipo, melhor cena de sempre. Eu ouvi o às 6h30 no portão, em que o José de Lopes fala que levou o carro à inspeção e não sabia que tinha de marcar. E eu pensei que também já não era preciso, ok? Porque como no ano passado não foi, pensei, este ano também não é. Sei que houve ali
Houve ali, quando houve aquele pico de casos, sei que aí que era preciso marcar, mas depois pensei, está tranquilo, não é preciso. Mas não é, por isso obrigado pela dica. E então liguei para marcar, liguei na segunda. E primeiro disse eu, tem de ser de tarde até o dia 8 de maio. Olha, que por acaso é quando estamos a gravar. E ele, mas diga-me quando. E a partir das 13, ele, pode ser amanhã, 4 menos um quarto. Eu, pode ser. Por isso, cheguei lá para aí às 4h35, ok, 10 minutos antes. Cheguei lá 10 minutos antes, paguei a cena, entreguei os documentos, paguei e tal. E então depois só tinha um carro à minha frente. Ok. E o que é que estava a acontecer do outro lado? Primeiro, estava um caminhão dos bombeiros a fazer a inspeção, o que é logo fascinante. Tipo, ficámos todos a parecer aqueles putos de 5 anos a ver um caminhão dos bombeiros assim de perto, tipo, e depois liga a sirene, aquelas rodas gigantes a andar nos rolos e o caralho, e nós. Mas pronto, passou. Mas não era disso que eu me queria referir. É o seguinte: enquanto eu estava lá, estava outro gajo com uma carrinha branca, tipo, era de. Não sei se era de móveis, se que era, meu. Tinha assim qualquer patrocínio. Tinha assim qualquer patrocínio. E então estava a falar para o gajo. Estava a falar para o gajo que quase me chumbou da última vez. E fez aquele esquema do tipo do. Quase que fez aquele esquema do. Vê lá se me suborna, espero de passar. Estava a falar para o gajo. Ou seja, esse gajo chegou antes de mim. Esteve lá a falar, enquanto o caminhão dos bombeiros estava a ser inspecionado. Nós começámos a inspeção ao mesmo tempo. A dele acabou tipo em 5 minutos, ok? E o gajo ainda continuou a falar. Ou seja, a inspeção vai-te demorar sempre o mesmo. Só que se fores conhecido do pessoal de lá, gastas mais tempo a falar e a inspeção é tipo 2 minutos, ok? Se não fores conhecido, a inspeção é mais rigorosa, ok? E foi o que me aconteceu. Acho que foi a inspeção mais rigorosa de sempre, ok? E foi feita por uma mulher, meu. Foi feita por uma mulher, foi a primeira vez. Ela acho que é nova lá, pelo menos eu nunca tinha visto lá aquela senhora. Ou então tem estado sempre de folga quando eu vou ver. E tipo, viu tudo, meu. Até meteu um imã, não sei onde, meu. Não sei se foi no motor ou caralho, nunca tinha visto aquilo. Mas sei lá, mediu a bateria, mediu gás e o caralho, pediu para acelerar nas 3000 rotações e o caralho, médios, mínimos. E a única falha que tinha era uma luz de nevoeiro, meu. A luz de nevoeiro atrás estava fodida. E agora, a minha questão é, ela no painel também não dá sinal. Agora, será que foi de ter reparado a cena do airbag, porque foi esse lado que eles repararam, onde se dá os piscas e tal? Será que faltou ligar aí alguma cena? Ou será que a luz só fundiu e como está fundida não aparece como ligada no painel? Não sei, tenho de ver isso. Se calhar vou ver isso na segunda. Ainda não sei. Mas então, meu, bué, inspecionou tudo, caralho, bué rigorosa. Se calhar foi a inspeção mais rigorosa que fiz. E passou. Por isso, tranquilo. Uma cena engraçada foi que eu tenho sempre um porta-moedas, ok? Tenho sempre um porta-moedas que deixo perto do cinzeiro. Porque encaixa lá na perfeição. Porque é aqueles porta-moedas tipo uma coninha, ok? E então deixo lá sempre. E então, eu antes de ir para a inspeção, vim a casa, porque como eu saio às 2h30, aquilo era às 4 menos um quarto, não me interessava ir uma hora mais cedo para lá. E então eu tirei essa coninha. E depois, tipo, acho que a deixei no quarto ou assim qualquer cena. E a minha mãe estes dias disse: tu não levaste a carteira dos trocos para o trabalho? Esqueci-me. Porque eu tirei para ir à inspeção. Tiraste porquê? Porque não queria que a senhora pensasse que eu a queria subornar com moedas. Porque ia ser bué triste. Tipo, imaginem. Sei lá, tinha para aí 2€ e qualquer coisa. Tipo, 2,70€ ou assim, estás a ver? Que eu só uso essa carteira se quiser tirar alguma cena nas máquinas da fábrica, sei lá. Um bolo, ou um sumo, ou um café, ou assim qualquer cena. E tipo, ia ser bué triste ela pensar que aquilo era um suborno, tipo, imaginem, ela se calhar ela chumbava-me, ela tipo, ei, otário do caralho, meu, achas que 2,70€ é o meu preço? Vou-te chumbar. Mas não, correu tudo bem, ok, não sobredei ninguém, não houve ameaças desta vez, ela foi boa e simpática, ela só disse, também se for só isso da luz, deve passar. Não devemos ter problemas. E depois então no fim disse-me outra vez, não se esqueça de ver aquilo da luzinha. E eu, tá bem, eu vou ver, obrigado. E os outros dois ainda continuaram a falar.
Por isso, até que ponto é que é bom ter amigos na inspeção? Estás a ver? Porque o gajo estava lá antes de mim, eu fiz a inspeção, foi mais rigorosa, ok? Por isso sei que o carro está seguro. E depois vazei. Aquele não, aquele teve a conversa aí antes, para aí 10 minutos. Fez a inspeção em 5 minutos, ou seja, nem tem bem a certeza se o carro está seguro ou não, ok? E depois ainda teve de falar de amortecedores para um Jeep, ok? Mais um quarto de hora, o caralho. Por isso, yeah. Foi aquele ponto de vista diferente que eu nunca tinha tido. Do tipo, era sempre bem interessante ter um amigo na inspeção, agora acho que já não é. Porque depois tens de fazer aquele free talking e... Yeah. Isso foi uma cena que disseram no outro dia. Foi... Nem sei se foi no Boa Noite Internet. Que vai ser uma das recomendações do episódio 2. Deixa ver... Eu acho que foi. Que dizia que graças às redes sociais nós não podemos abandonar amigos. E é porque antes das redes sociais, por exemplo, amigos da primária, cagas. Se faz conta, vais para outra escola e eles não vão, nunca mais tens contacto com eles praticamente. Depois, sei lá, passas do terceiro ciclo para o secundário, também se não vão para a mesma escola, a mesma cena. Do secundário para a universidade, se não vão para o mesmo curso ou assim, também podes perder contacto. Hoje em dia, a partir do momento que tens Facebook, sei lá, todos os amigos desde 2009 estão lá, ok? Mesmo que depois já não tenhamos contacto, estão lá, estás a ver? E não vais desfazer amizades no Facebook, é só bem estranho. Ou seja, antes as amizades tinham tempo, prazo de validade, agora não. E não sei se isso é positivo. Mas já, isso foi um tema que eu não tinha aqui, por isso, mais temas. Estou viciado na Twitch, ok? Não é desde agora. Eu acho que isso foi desde que eu fiz aquele episódio do preconceito. Que a segunda temporada pode acontecer, ok? Acho que já tenho temas escolhidos, só me falta largar o Valorant para gravar. E então, um dos episódios era sobre a Twitch, em que eu disse qualquer cena como é o YouTube dos hipsters ou assim qualquer cena. E no episódio de hoje de preconceito, vamos falar de Twitch. Basicamente é o YouTube alterno, onde se ganha muito mais dinheiro quando és pequeno e que até dá vontade de criar conteúdo, mas como se vê por esta descrição é provável que não perceba nada disso. E então, desde que gravei esse episódio, até fiz umas lives e tal. Neste momento está em stand-by. Porquê? Porque eu queria fazer uma cena diferente. Ok. Já pensei fazer lives a jogar Valorant. Porque até acho que sou melhor do que no CS, ok? Se já fiz lives a jogar CS, as de Valorant podiam ser mais interessantes. Mas não sei, pá. Queria fazer uma cena diferente. E também queria ter mais tempo livre. Ou seja, não sei até que ponto é que posso conciliar as cenas. Mas não é das minhas lives que eu vou falar. Vou falar de produção de conteúdo para a Twitch. Eu então estou viciadão no Gaules e nos torneios de CS, costumo ver isso. Depois às vezes também vejo o Lindinho e tal, e os outros patetas, que são todos da mesma tribo. Mas uma cena que tem aparecido agora na Twitch, que o TG foi o que mais criticou cá em Portugal, é a cena do Hot Tube, ok? Para quem não sabe o que é o Hot Tube, é basicamente, tens uma gostosa de biquíni num jacuzzi, ok? Num jacuzzi insuflável. Primeiro, não sabia que os jacuzzis eram assim tão baratos, para toda a gente que produz conteúdo ter um jacuzzi. Não sabia disso. E depois, é só bué estranho, meu, porque tens ali uma cambada de punheteiros a dizer escreve o meu nome no teu braço, eu pago para ter o meu nome no teu braço ou na tua testa, e tipo, foda-se. E depois imaginem, eu no outro dia estava a pensar nisto, estava a ver a Morat, acho que é assim. Não sei se é assim que se diz, mas é assim que se escreve. Porque o que é que eu faço? Eu sigo, ok? Eu sigo e depois vou ver só o que é que está a fazer. Olha, ela agora não está online, mas é a Morat. E então ela estava toda escrita de nomes. Braços, testa, costelas e o caralho. Toda. E eu pensei, será que esta gaja no banho acha aquilo normal? Tipo, sei lá, imagina, estás-te a lavar e tens aquela tinta preta a escorrer-te
e achas, é ok, mais um dia no escritório. Será que achas isso? Tipo, não sei, boedas está aí. Mas eu não quero julgar. Mas é interessante como é que eu tive acesso a esses canais. Foi a ver uma live de Valorant de uma miúda brasileira, a Gabi. Lari Basgal. Estava a assumir que era Gabi, mas não, é Lari. Lari Basgal. E então ela estava a jogar Valorant, não sei o quê. Foi no. Devia ter sido num domingo de manhã ou assim qualquer cena enquanto estava a editar. Um, e então algum dos gajos mandou uma mensagem a dizer: o que é que achas desse conteúdo erótico da Twitch ou assim qualquer cena? E ela então é que disse: se calhar a mais conhecida é a Amorá ou não sei o quê. Pá, eu não acho nada, não tenho nada a achar agora e eu não me via a fazer aquilo. E tipo, o que eu acho interessante é primeiro a diversidade de conteúdos, que é aceitável na Twitch, ok? Porque pode estar tanto numa banheira de biquíni. Agora a Amorá joga, que é para não dizerem, estou só na banheira com um insuflável. Não, agora estou a jogar, ok? Como pode estar, sei lá, a simular um cozinhado, que isso foi uma cena que me deixou triste, porque estava uma jovem, ok? Estava uma jovem. hum, e depois isso é outra cena. Isto é um tema que eu já. Isto é um tema que eu já queria trazer aqui há algum tempo. E agora vai ser estranho. Mas já. Porque é assim. As pessoas dizem, não se deve objetificar as mulheres. Ok. Mas quando tu só conheces o físico da mulher, até que ponto é que não é aceitável objetificar? Tipo dizer, ei, esta gaja é mesmo boa, caralho. Ou pelo menos pensar. Pelo menos pensar. Será que objetificar é tipo. É tipo credo? Creio em pensamentos, atos e omissões? Ou será que é assim? Tipo, será que também é pecado objetificar por pensamentos? Será? Não sei. Mas então ela estava lá, ok. Estava lá a dizer, estou a cozinhar, estou a cozinhar. E não estava nada, pá, não estava nada. Estava só a enganar os seguidores. Porque eu estava lá, tipo, para depois apontar a receita das cookies ou o caralho. Nada, nada. Tipo, demorou para aí 3 horas para depois aparecer com uns cookies que se fazem tipo em 15 minutos. Então fiquei decepcionado, ok? Ahm, mas dá para fazer esse tipo de conteúdo, como dá para fazer gameplays ou caralho, como dá para transmitir programas, sei lá, como dá para fazer reality shows, como o Cid Cidoso faz os Apocalote, como dá para fazer uma cena que o Luís teve a fazer esta semana no Brasil, que é esta semana começou a CPI da Covid, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito acerca da Covid. E o gajo transmitiu isso no canal dele. E bateu recordes. Ou seja, o pessoal, eu digo jovem, ok? Porque eu acho que a Twitch é mais para jovens. Acho que o público-alvo deve ser mais jovens, sei lá, até aos 40, vamos dizer até aos 40, pronto. E há pessoas com 40, já estou a dizer que são jovens, por isso não me critiquem. E então, tipo, o gajo na última transmissão bateu um máximo de 7.200 pessoas, ok? E ele costuma estar ali sempre entre as 1.000 e as 2.000, ok? Conseguiu bater esse recorde. E depois também teve um ator brasileiro, humorista, a elogiar, talvez também por isso tenha chamado mais pessoal, mas é tal cena, meu. Eles não se conheciam e o gajo para elogiar é porque curtiu mesmo da cena. E eu gosto disso, gosto quando, tipo, quando não é frete. Estás a ver? Quando não é frete. Porque se há a cena que me irrita é aquela cena do Blue Ticket Gang, ok? Tipo, há um gajo que comenta todos os posts do Insónias. E tipo, meu, nós já percebemos. Já percebemos a tua cena, tu só queres aparecer. Tem calma, meu, tem calma. E isso eu odeio. Agora, quando é uma cena que pelo menos tu achas que é genuína, acho interessante. Acho fixe. E então ele estava lá a analisar essa cena da CPI Covid. Pá, eu vi um bocado. Só que depois aquilo é bué triste demais. Porque imaginem, eles têm de interrogar todos os ministros da saúde, que são para aí 4 ou 5 desde o início da pandemia. E tipo, ele estava a gozar bué porque o primeiro Mandetta estava tipo a dizer que estava a dizer que há pessoas que pensavam que podiam curar a Covid só com uma canjinha ou assim qualquer cena, e depois tipo ele disse uma cena mais chocante, mas acho que isso já estava à espera, que era: o Bolsonaro mandou alterar a bula da cloroquina
como se a cloroquina curasse a Covid. Tipo, para escrever lá, também cura a Covid. Que era para os brasileiros poderem tomar. E tipo, pá, isso é bué triste, meu. Bué triste, que é tipo, pá, estás a receitar placebo e o pior é que o placebo ainda pode fazer mal. Então, bué triste, bué triste. Mas estou a achar bué interessante essa cena. Agora, aquele pessoal que quer proibir, pá, acho que não, porque, por exemplo, o G criticou, eu não vi o que é que ele criticou, o que eu vi foi no Twitter, o que ele disse. Mas tipo, o Simple, que é um dos melhores jogadores de CS, também criticou essa cena e tipo, meu, só assiste aquilo. Só assiste aquilo quem quer, ok? Ninguém é obrigado, ok? Eu o que é que eu faço? Eu abro, vejo questão, ok, deixa abrir. Só para ver o biquíni, ok, a ver se gosto do biquíni ou não. Gosto, pronto, vou ver a minha cena. Vou ver um CSGO ou vou ver qualquer cena, ok? Não vou estar ali. Não, pá, há sites pornográficos, meu, não é preciso estar na Twitch, ok? Mais cenas. Pá, não é que o Bill Gates se divorciou da Melinda, meu? Tipo, já não há amor no mundo. Já não há amor no mundo, meu. Depois de Brad Pitt e Angelina Jolie, agora Bill Gates e Melinda Gates. E agora ela já não vai ser Melinda Gates? Será? Tenso, deixa ver. Deixa ver se ela agora, como é que ela se vai chamar. Isso ainda não se deve saber, porque isto ainda é recente. Melinda Gates? Será que ela vai ficar Melina Anne French? Que é o nome dela sem Gates? Não sei, pá, não sei. Não sei. Agora, eu achei bué piada uma cena que eu ouvi num podcast que vai ser uma das recomendações. O dia de reflexão, que o Zé Pedro Silva disse o seguinte: pá, é normal ela ter-se divorciado. Tipo, imagina, o homem bebe água das próprias fezes. Conseguiu transformar as próprias fezes em água. Imagina que tu pedes um copo de água ao teu marido e nem podes confiar se é água da torneira ou se é água de uma garrafa ou se é água de fezes, estás a ver? Claro que nenhum casamento resiste a isso. Mas pá, outra cena que pode ter gerado divórcio, e agora estou só a especular porque posso, ok? Porque posso, o Bill Gates era contra as patentes. Pode ter sido isso. Contra a liberalização das patentes. Será que foi isso? Será que ela disse: foda-se, otário do caralho, então nós temos uma fundação para ajudar pessoas pobres e tu estás a dizer que és contra as patentes? Divórcio já. Foda-se. Quero divórcio, caralho. Não sei. Não sei. Mas, pá, as pessoas estão chocadas, mas é assim, eu acho que quem viu o documentário que saiu na Netflix acerca do Bill Gates, acho que foi no ano passado, em 2020. Ou foi 2020 ou 2019. Decoding Brain. É assim qualquer cena. Ou é Decoding Bill Gates. Decoding Bill Gates, será? Inside Bill's Brain. Decoding Bill Gates, é isto. Sabe que eles já passaram por merdas no casamento e tipo, é normal, meu, é normal divórcios. Nem sei porque é que isto é tema num podcast, é só porque precisava de encher aqui alguns minutos, ok? E então, meti aqui. Mais cenas. Pá, então não é que a Católica tem o primeiro curso de medicina com as propinas a custarem 1625 € por mês? Fica quase 17.000 € por ano. Mas eu queria era ver aqui uma cena que eu vi pessoal contra o curso, tipo, acho uma pouca vergonha pagar-se para se formar e o caralho, pagar para ser médico. E tipo, meu, se há algum otário que tem 17.000 € para dar por ano, que vai ser quase 100.000 € ao fim do curso, que dê, estou-me a cagar, se tem que dê. Agora, imagina o que é tu dares quase o preço de uma casa para pagares um curso a um filho teu, meu. Só aí é bué da estranho. Mas tem dinheiro, dá. Agora, uma cena que eu acho estranha é a seguinte. Há aqui uma notícia, por exemplo, esta notícia de 2 de setembro de 2020, com o seguinte título: curso de medicina da Católica vai abrir, mesmo contra a vontade da Ordem dos Médicos. Ou seja, até que ponto é que é interessante tirares um curso quando se calhar depois de teres esse curso a Ordem dos Médicos vai torcer um bocado no nariz à tua formação. Estás a ver? Pelo menos era isso que eu pensava se tivesse um filho meu. Mas agora estive aqui a ler e tipo, o curso vai ser todo lecionado em inglês e tenho uma parceria com uma universidade estrangeira.
Por isso, pode ser do tipo, forma-se em Portugal, é todo em inglês, depois pode ir trabalhar para o estrangeiro. Pode ser isso. Mas, tipo, agora o pessoal está todo revoltado, tipo, queria cancelar o curso. Não, meu, deixem pagar. Foda-se, se há algum otário que tem 100 mil euros para pagar o curso ao filho porque não tem notas suficientes para ir para o público, meu, que pague, meu, que pague. Foda-se. Agora, outra cena otária era um gajo que estava a comparar um curso universitário com um Tesla, meu. Mas, foda-se. Isto, pá, tem dinheiro que compre, meu. Compre o que quiser, meu. Compre o que quiser. Agora, se no futuro hospitais e o caralho não quiserem contratar médicos formados neste curso, será que depois as pessoas podem engajar tipo, estão a ser preconceituosos porque o meu filho tirou o curso no privado? Pá, não sei. Não sei, ok. Não sei. Mas, para terminar, antes de ir para o Verdade para o Lourdes, pá, tivemos uma boa notícia, ok? Tivemos uma boa notícia que foi fim das touradas na RTP, ok? Pelo menos em 2021, ok? Em 2021 não há touradas. Yeah, acho que é fixe. Acho que é fixe. É um sinal de evolução. Agora falta saber se em 2022 vão voltar. Eu acho que vai ser daquelas cenas que vai criar um bocado de polémica agora, ok? Aquele pessoal pró-touradas vai ficar um bocado revoltado, mas depois com o tempo vai se esquecer, ok? Vai se esquecer. É quase como os festivais de verão. Tipo, alguém se lembra que antes haviam festivais de verão? Acho não. Acho que já todos ultrapassámos isso. Tipo, se alguém me disser, vai haver um festival de verão, para mim já é uma miragem. Para mim já é uma miragem, meu. Já nem me lembro desse passado longínquo, ok? Mas, vamos então ao verdade de palurdice desta semana. Tá ok? Jingle Bia. Miúdos tólitos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só putos estúpidos na verdade de palurdice. O verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade de palurdice desta semana. Pá, primeiro, já sabemos qual é que é a causa das pessoas se terem desvinculado do Bloco de Esquerda, ok? É por causa de uma alegada agressão de Luís Monteiro a Catarina Alves. A Catarina Alves, exatamente, que ela tweetou o seguinte no dia 4 de maio de 2021. Andei a proteger o meu agressor para não perder amigos. Que grande burra. Homens ficam do lado de homens sempre. Podem chamar-lhe Luís Monteiro, a mim chamam-me louca. Acho que foi este primeiro tweet que eu vi. Acho que foi a primeira cena, pelo menos foi a primeira cena que eu ouvi em relação a isto. E então, porque é que isto é bué engraçado? Porque ela faz esta denúncia. Tipo, isto é bué engraçado porque é tal cena, eu estou de fora, para mim é tudo engraçado. Porque ela faz esta denúncia, entre aspas, que é só um tweet, mas claro que é uma denúncia. E então ela faz esta denúncia e ele e o pessoal bem todo aqui. Muita força, não estás sozinha. Obrigado pela coragem. Estamos contigo e não soltamos a tua mão. Muita força, muita força. Todos a dizer isto, ok. O gajo, o Luís Monteiro, faz um esclarecimento a dizer que afinal é ele a vítima. E então começam todos a dizer também a apoiar. E pá, primeiro, eu não sei quem é que agrediu quem. Não sei se agrediram um ao outro. Depois apareceu outro gajo também a dizer que ela é que tinha agredido, não sei o quê. Agora, uma cena eu tenho a certeza, que é... Há um nome criado na internet que é os esquerdomachos, ok? A primeira pessoa que eu ouvi a falar nisso, que era no Gozo, foi o Luíde no Não Ovo. Que era um podcast, meu, que era espetacular. Depois, entretanto, eles saíram. Mas deixa eu procurar aqui no Spotify se tem. Que acho que há um episódio em que eles falam disso. Esquerdomacho. Aqui está, Não Ovo 74. Mega Hetero versus Esquerdomacho, do dia 16 de fevereiro de 2017, em que eles falam o que é melhor para uma mulher, se é um mega hetero ou um esquerdomacho. E pá, só uma dica que eu posso dizer a todas as mulheres é: nunca confia num esquerdomacho, porque é assim, um gajo que seja de direita, que é, neste caso era um mega hetero, que é tipo, cava-se tipo, sou bué hetero, sou bué rico e o caralho, ao menos as gajas já sabem com o que é que vão a contar. Estes esquerdomais são aqueles que dizem tipo, eu sou mais feminista do que algumas mulheres, estás a perceber? Mulheres, olhem para mim, aprendam a ser feministas, estás a ver? E tipo, estes gajos fazem sempre merda. E tipo,
vamos falar outra vez dessa pessoa que está quase sempre aqui presente. Diogo Faro, estás a ver? É outro esquerdo ao mais, estás a ver? Por isso, cuidado, meu. Cuidado com estes gajos, meu. Agora, tipo, o gajo no esclarecimento disse: não apresentei queixa porque, porque não tive coragem ou assim qualquer cena. Tipo, ele. Como é que ele diz? Vou ter de ler o que é que ele diz. Jamais contaria o que me aconteceu se não fosse obrigado. E felizmente, entre tantos factos felizes, tenho a sorte de ter várias testemunhas que presenciaram o que relato e que me apoiam em vários momentos em que precisei. E tipo, jamais contaria o que me aconteceu se não fosse obrigado. Puto, tu estás num partido que é contra a violência doméstica, que incentiva sempre a denúncia e o caralho. E então és agredido e jamais contarias. Que exemplo é que tu dás, meu? Que exemplo é que tu dás? Estás a perceber? E pá, não sei, meu. Bué da estranho. O que eu acho interessante é, temos de estar sempre do lado da vítima. Depois há outra vítima. Então, ok, agora vou estar no lado da segunda vítima. A primeira que se foda. E então tivemos aí, acho que foi a... Eu acho que guardei. Deixa eu ver se eu guardei o tweet. Não guardei. Não guardei, mas eu vou encontrar. Vou encontrar porque a pessoa em questão ela faz poucos tweets. Ok, eu pensei que tinha sido outra pessoa a twittar, mas não, foi esta. A Joana Frei tweetou o seguinte: vou postar de novo para que não pensem que a Inês é do Bloco. Ela é do PS. E que isso fique bem claro. Mas a energia é a mesma. Para a imprensa, temos de acreditar na Inês, e quando é outra mulher, é uma merda. Isto não está certo, seja qual for o partido. Em que tipo, a Inês Melo Sampaio, ok, a pessoa que não curtiu que ele dissesse que ela era uma... esqueci-me do nome da personagem do Big Brother. Mandou-me DM para eu apagar a coisa. A gaja tinha um nome esquisito, caralho. BBB21. BBB21. Lumena, ok. Lembrei-me antes de ver, Lumena. Ela ficou ofendidíssima porque disse: estás a usar a minha imagem sem coisar. E então ela participou naquela hashtag Eu Fui Assediada, ok? Da sábado. 17 mulheres que denunciam assédio sexual. E então ela escreveu o seguinte tweet: foi das coisas mais difíceis que já fiz na vida, contar esta história. Nem à família e amigas tinha contado porque preferia enterrá-la no fundo de mim e continuar a respirar, mas acho que chegou a hora. Reticências, #MeToo. E então, o gajo faz o esclarecimento e ela, sem sombra de dúvidas, tuita logo o seguinte: isto aconteceu em todos os países onde houve MeToo. É uma merda, mas é o que é. Ok, ela tweetou isto no dia 5 de maio de 2021 às 7h56. Vamos ver quando é que o Luís Monteiro tweetou o esclarecimento dele. 5 de maio. Ele tweetou no dia 5 de maio à meia-noite e 50. Ou seja, ela tweetou às 7 e qualquer coisa. Mal acordou, caralho. Tweetou logo. Epá, que eu não tinha visto isto. Ok, agora também há alguém a defender a versão da Catarina, por isso, meu, isto está bué da louco, parece uma novela, caralho. Mas, estava aqui a ler nos tweets e ela, tenho informação privilegiada de que ele é que foi agredido e o caralho, porque tem testemunhas de quem não duvido nem por um segundo. A minha questão é a seguinte, eu acho que já disse isto aqui, mas conseguiam meter a mão no fogo por algum amigo vosso, do tipo, sei lá, é acusado de pedofilia, bom dizer, não, ele, é impossível ele ser pedófilo, ou ele bater na namorada, é impossível ele bater na namorada, ele bater nos pais, não, é impossível, eu conheço. Não, pá, eu digo já, eu não meto a mão no fogo por ninguém. Eu posso pensar, foda-se a sério, ele, mas não vou meter a mão no fogo, não vou entrar em defesa, não, ele é uma gente, moço, não, pá. Peço desculpa, ok? Peço desculpa a todos os meus amigos, mas não, pá, porque eu não tenho a certeza, ok? Até porque é assim, tu podes conhecer a pessoa, mas não conheces o ambiente em que ela está envolvida, sei lá. Imagina que, sei lá, ok, conheces só a namorada de um amigo teu de vista, mas nunca tiveram juntos, sei lá, a passar férias juntos ou caralho e vias como é que ele a tratava, nem nada, estás a ver? Bué da bizarro, meu, este pessoal vir logo defender, e então, bué da estranho. Mas, temos aí o Me Too, cada país tem o Me Too que merece. Aqui temos isto, ok? Temos um deputado do Bloco de Esquerda
que não ia apresentar queixa por violência doméstica, mesmo o partido dele incentivando pessoas que são vítimas de violência doméstica a apresentarem queixa para acabar com isto. Interessante. Interessante. A outra, o Verdade Palurdice, pá, é o caso que chocou a semana. Yeah. Acordámos todos, ok. Portugal tem escravos em Portugal, pessoas a ser exploradas em Portugal, a viver em condições todas fodidas, ok. Mas calma, ok, calma, porque ainda há situações muito piores, que é o caso de pessoas que têm casas de férias, ok, e que vão ser expropriadas. Ai meu Deus, que eles vão ser expropriados. Ai, coitados. E tipo, pá, eu vi muita gente a dizer: ai, caralho, não podes, estamos a entrar numa ditadura socialista. Isto é o primeiro passo para se impor uma ditadura, caralho. É tirar casa às pessoas. E pá, e depois há sempre aquela cena: tens de escolher um lado. Estás a ver? Tens de escolher sempre um lado. E para aquelas pessoas que têm dúvida de escolher um lado, é muito fácil. Para mim é muito fácil, que é: tu estás mais perto de ser um funcionário explorado, ou estás mais perto de seres uma pessoa rica que tens dinheiro para uma casa de férias, um bungalow ou o caralho. Pronto. Do lado em que estiveres mais perto é esse lado que vais defender. Como eu estou mais perto de ser um trabalhador explorado, são esses que eu vou defender, ok? E depois, que tipo escândalos. Primeiro, isto foi uma cabritada do caralho. Isto foi uma cabritada do caralho. Que foi, tipo, António Costa, pá. Ministério da Administração Interna, mesmo, mete lá alguém em condições. Primeiro meteste lá aquela gaja que aconteceram os incêndios em Pedrógão e ela disse: tá bem, mas eu também não tive férias. Primeiro foi essa, depois mandaste embora e agora é o Cabrita. Cabrita tem tancos, tem a cena das golas inflamáveis nos incêndios, tem a cena do Ior Omniuk, morto no CEF, e agora tem esta cena que estás... pegas em migrantes que estão em condições de merda, metes no Zemar, depois agora tiras do Zemar e vais meter noutro sítio qualquer. Tipo, foda-se, meu, foi o que disse o António Moura dos Santos, meu, foda-se. Aqueles são pessoas, mas não é gado, não é transportado de um sítio para o outro. Mas pá, ao que parece foi tudo uma falha de comunicação, porque o governo, ao requisitar o Zemar, era só para as casas que estavam vazias, ok? Até porque não precisava das casas todas. E depois também tinham alternativas, que era uma pousada da juventude e mais cenas. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte. E pá, vamos olhar para isto de forma capitalista, ok? E sem sentimentos, que é o seguinte. Tu és dono de um empreendimento turístico que está quase fechado, ok? Que não tem lá quase ninguém. O que é que te pode render mais, mesmo em termos de marketing, é receber migrantes que estão em condições de merda, ok? Ou então fechar-lhes as portas completamente. Eu acho que a escolha é simples. Porque é assim, qualquer pessoa que tenha o mínimo de consciência, se calhar tinha ali o Zemar, sei lá, pessoas hippies ou caralho que fazem yoga, se calhar, e que tal um bungalow ali no Zemar, em Odmira? Agora já vão pensar: não, foda-se. Então se os gajos escorraçam assim pessoas, não queremos, vou antes a outro sítio qualquer. Estás a perceber? Não acham que se o próprio hotel acolhesse as pessoas, não ia ser quase uma estratégia de marketing gratuita? Não sei, pá, não sei. Eu não percebo nada de negócios, mas a meu ver era isso. Mas pá, isto fez-me lembrar vários casos. Fez-me lembrar, sei lá, se houvesse uma inundação e as pessoas ficassem sem casa, nenhum destes ricalhaços lhe ia oferecer a casa de férias para viver. Sei lá, como é que estaria... Não, será que alguma destas pessoas que tinha casa de férias no Zemar, será que quando viu Parasitas partilhou a história, a dizer: este filme é incrível, isto sim, isto é que é cinema, ok, isto é que é cinema, luta de classes, estou com esta família. Porque eu vou-vos ler o primeiro parágrafo do Parasitas no Wikipédia. O primeiro parágrafo é o seguinte:
Toda a família de Ki Taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. E depois, fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem tão bem na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Ah, ok. Então se calhar as pessoas... Então lá está. Então se calhar foi isso. As pessoas viram Parasitas e pensaram, tá bem, deixa-os entrar na minha casa. Depois eles começam-se a apropriar das coisas e nunca mais os tiro daqui. Se calhar foi isso. Mas o que eu achei... Tipo, eu achei boas cenas interessantes. Por exemplo, temos a viúva de Pedro Lima. E porquê é que eu vou dizer viúva de Pedro Lima e não dizer o nome da pessoa? Pá, porque ela partilhou uma foto com o marido. Por isso, ela para partilhar uma foto com o marido quer ser associada ao marido, ok? Por isso ela escusa ter nome. E eu vou só deixar aqui um esclarecimento que é o seguinte. Eu depois fui procurar o motivo para ela ter partilhado uma foto com o marido. E então fui ao Facebook de Pedro Lima e tenho aqui a mesma foto e tenho a seguinte legenda: o meu cantinho preferido com a minha musa. E depois identifica a esposa e identifica o Smart Eco Experience. Mas então vamos então ao Instagram dela. Isto é do dia 30 de Abril. E ler o seguinte post com a mesma foto que diz o seguinte: desde ontem que sinto que estou a viver numa ditadura. Temos uma casa no Smart Eco Experience e o governo decidiu que a temos de disponibilizar para receber doentes Covid de Odmira. A maior parte deles trabalhadores nas estufas locais. Diz o primeiro-ministro que eles têm direito a viver em condições dignas. Obviamente. Mas esse direito não começou ontem. Pergunto eu, há quanto tempo é que eles não vivem em cima uns dos outros, enfiados em casas, sabe-se lá em que condições? Não é desde o tempo de Covid. E agora não são os empresários que os contratam que são responsáveis por eles? Não é o governo que fecha os olhos à quantidade deles que devem estar ilegais que cuida deles? Sou eu que sou obrigada a ceder a minha casa para os receber? Melhor ainda, o Zemar está já há muito tempo numa situação financeira difícil e agora que tinha um investidor decidido a dar ao Zemar a dignidade que merece, acontece isto. Ok, então ter migrantes não é digno. Ok. Pergunto eu, se o investidor desistir, quem é que se vai preocupar com os 200 trabalhadores do Zemar que vão ficar sem trabalho? Se o Zemar fechar, quem é que se vai preocupar com a dinamização turística importante que este empreendimento proporciona naquela região? Se o Zemar fechar, quem é que se vai preocupar com os proprietários que ficam com casas na terra de ninguém? Gostava de saber o que é que este primeiro-ministro vai recitar nessa altura. Pelos vistos, nós cidadãos comuns que cumprimos com as nossas obrigações perdemos facilmente os nossos direitos a favor de empresários que não tomam conta dos direitos dos seus trabalhadores. Isto que está a acontecer com o Zemar e que parece uma simples requisição civil para resolver o Covid naquela zona é o camuflar de uma descaracterização daquela região que se enche de estufas, da ganância económica e que não para de pensar nem olha a meios. Isto que está a acontecer no Zemar é muito grave! Atenção, quando eu berrei foi porque ela pôs caps lock. Ok? Primeiro, uma cena que eu achei bem interessante é o seguinte. Quem é que criticou bem isto? Uma facção do Parlamento. Ok? Estão aqui preocupados com entre 100 a 200 trabalhadores. Essa mesma facção do Parlamento queria que a TAP fechasse. Quantos trabalhadores é que iam para a rua? Eram só 100 ou 200. Ok, está bem. Pronto, eram só 100 ou 200. Ainda bem, pá. Ainda bem que trabalha pouca gente na TAP. Mas então, ok, ela fez o post, estava indignada. Pelos vistos, foi uma cabritada que ninguém percebeu bem que a casa dela não ia estar em perigo. Mas é interessante saber isto, porque é assim, imagina que... Porque, eu desde que tenho visto as lives do Gaules, eu tenho pensado sempre muito nisto de como é que posso ajudar o próximo, ok? E é interessante ver que tens ali uma casa que tipo, era temporário, meu. Ninguém tinha a ficar com a casa. Não era expropriação, caralho. Não era, meu. Era uma cena temporária, meu. Até passar a Covid e até se arranjar outro sítio para as pessoas morarem, meu. Achas que é justo alguém que, como estavam a dar casos, tipo, pessoal a receber 400 euros ia pagar 130 euros vezes 8 por uma casa em que vivem tipo 8 pessoas e a casa só tem tipo 3 quartos? Acham que é justo?
Como um otário que estava a escrever, assim que faz uma reportagem a dizer, 9 pessoas em 3 camas, como se não fossem 9 pessoas em 3 quartos. Está bem, mas cada quarto tinha uma cama, estavas à espera de quê, meu? Foda-se. Mas, o que eu achei interessante foi o seguinte. Alguém respondeu aqui o seguinte, está mesmo tudo louco, que abuso. Achou mal isto. Ok, achou mal isto. Esta pessoa também é uma daquelas Blue Ticket Gang, ok? Uma daquelas comentava as lives do Bruninho. Ok, achou mal. Achou mal isto. Claro que acha mal, porque é tal cena. Ela tem filha em balé e o caralho, não precisa... nunca passou por dificuldades, ok? O que eu achei interessante, eu sou fodido, é que eu fui ver as stories dessa tal pessoa, partilhou aqui uma story, a tirar uma foto a uns pinheiros, com a seguinte frase. Hoje assisti a um momento maravilhoso. Um senhor mais velho saiu do multibanco com muitas notas e elas voaram todas. Estava vento. Então muita gente se pôs a apanhar as muitas notas e a entregar ao senhor. Foi uma coisa de nada. Mas estava no carro e até fiquei emocionada com isto. E depois pôs um gif a dizer Let's change the world with kindness. E é tipo... Será que vamos mudar o mundo? Quando tu achas mal alguém que tem 2 casas ceder uma dessas casas para pessoas que estão amontoadas? Aí um velhinho com notas a voar já te emociona. Migrantes que estão a ser explorados pelo seu patrão e a viver em condições que não são apropriadas para seres humanos. Ai não, calma aí. E tipo, é da triste, meu. E isto só veio comprovar aquela cena que é... Acho que quem menos tem ajuda mais do que quem mais tem. Estás a perceber? Eu dou-vos o exemplo. Aqui em casa, quando nós tiramos batatas e o caralho, a minha mãe, se fosse outra, ou ia vender para a feira, ou então ficavam só para nós. E não, tipo, já tem aquela cena de quando tirar as batatas é logo um saco é para a irmã, outro saco é para um amigo da família. Tipo, distribui assim logo uma quantidade. Quando se mata um porco, a mesma cena, distribui logo uma quantidade. E tipo, é nessas pequenas merdas, estás a ver? E este pessoal que é tipo, tem ali a puta da casa vazia e não. Mas eles é que estão certos. Ok? Nós é que estamos cegos e não estamos a ver isto a acontecer. E isto fez-me lembrar uma cena que eu ouvi no outro dia no especial coronavírus do xadrez verbal, que foi, agora com a situação pandémica na Índia, as empresas de jatos privados não estão a conseguir dar feito a pessoal milionário que quer sair da Índia, quer fugir para não ficar infectado. E o Átila disse que isso aconteceu em Manaus, a mesma cena. Quando Manaus chegou àquele ponto de ruptura, que aconteceu a mesma cena. Empresas de jatos privados também não conseguiram dar feito. E pá, é interessante. Mas lá está, meu. Nós temos é de ter pena das pessoas que têm mais do que nós. Não é das que têm menos, das que têm mais. Porque são pobrezinhas, ok? Vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Arroba seguir. Ok. E pá, tendo em conta os resultados do campeonato, os últimos resultados do campeonato, parece que o Sporting vai ser campeão. Ok. Por isso, desde já os meus parabéns antecipados. Por isso, se não acontecer, a culpa foi minha, porque dei os parabéns antes do tempo. Mas, a arroba a seguir desta semana é arroba coletivo MLSCP. Ok? Coletivo MLSCP. E o que é isto? É o coletivo marxista, leninista, sportinguista. E pá, eu achei bué piada que eu comecei... e a foto de perfil é tipo a bandeira da União Soviética com o Paulinho, o roupeiro, a fazer tipo um punho. Eu achei bué piada a isto, porquê? Porque eles fazem os tweets como se fosse tipo um tweet de propaganda, estás a ver? Só que é a favor do Sporting. E então na descrição diz assim: contra a reação tripeira e lampiónica e contra a degenerescência de direita encetada pelo
pelo Dr. Frederico Varandas, ex o coletivo marxista, leninista, sportinguista. E então o último tweet deles foi há 2 dias e diz o seguinte: camaradas, amigos e amigas, as emoções estão à flor da pele. Um verdadeiro marxista, leninista, sportinguista não se deixa levar pela emotividade do momento e sim pela racionalidade das condições objetivas e materiais. Aproveitemos apenas o momento. Viva o Sporting Clube de Portugal. Estás a ver? E eu achei bué piada. Tenho aqui outro, sei lá, quando o Giovanni Cabral resolveu o jogo. Herói de um povo unido, herói da classe operária e do povo trabalhador, e herói do clube do proletariado português. Jovenino Cabral. É que depois é tipo, depois ainda por cima é tudo em caps lock. E então acho bué piada. E também tem aqui montagens e o caralho. Acho bué piada. Por isso já sabem. Coletivo MLSCP. Vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca aí Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos, como sempre, pelos podcasts portugueses, ok? E esta semana tivemos a estreia da 4ª temporada do Hotel, o podcast do Luís Franco Bastos, que é uma espécie de uma radionovela passada num hotel da Marateca, ok? E é uma cena única feita em Portugal. Acho que, pelo menos que eu conheça, acho que mais nenhum é assim tão bem produzido a fazer este tipo de cenas. Por isso recomendo, ok? Já saíram 2 episódios da 4ª temporada, saem 2 por semana. Por isso recomendo. Ele também lançou o solo dele. Acho que é o Consciente, mas eu ainda não pude ver. Por isso, se vir, provavelmente também vai ser uma das recomendações. Mas mais cenas. Também estreou o Reset, ok? Podcast da Bumba na Fofinha, ou Mariana Cabral. Sobre fracassos na vida. Entrevistou no primeiro episódio, como todos os podcasts de humoristas, entrevistou o Ricardo Araújo Pereira, e eu achei bué piada uma cena que era ele não conhecer o vídeo da novela de Malhadas. Achei bué piada, porquê? Porque eu também não conhecia. Eu fiquei a conhecer porque uma ex me apresentou esse vídeo, e então fiquei a não me sentir tão na merda porque ele desconhece esse vídeo. Por isso, obrigado Mariana Cabral por este episódio, serviu de alguma coisa. Depois, também recomendo o episódio 200 do AskTM, ok? Mais uma vez, PTM, Carlos Coutinho Vilhena, Bruno Nogueira e Ricardo Araújo Pereira. Quase os 2 patrões de 2 gerações diferentes, ok? Se calhar os 2 patrões da geração anterior e os 2 patrões da nova geração. Eu ia dizer da geração atual, mas há, tipo, aqueles 2 também continuam na geração atual. Mas, foram 2 horas e meia, acho eu, de podcast. Eu curti, ok? Só acho que o PTM, não sei se é aquele vício de querer, tipo, sei lá, se calhar queria fechar nas 2 horas e então prolongou-se mais, mas, tipo, não foi arrastado, estás a ver? Era só... Dava a impressão que o PTM queria acabar, mas nunca mais acabava. Mas então, curti bué. Depois, também recomendo o podcast do bro José de Lopes, ok? O 6:30 no Portão. A análise do álbum Palavras Cruzadas, de David e Miguel, ok? É o episódio, acho que é o 166, deixa cá ver. Exatamente, episódio 166. Estudo introdutório ao mundo encantado de David e Miguel, ok? Recomendo, está muito fixe. E então depois... Recomendo também o Governo Sombra, o último episódio principalmente, que é o... O Governo Sombra tem um erro, que é o seguinte. Tem 2 feeds. Quem procurar por Governo Sombra vai encontrar o da TSF, que é TSF Governo Sombra Podcast, e vai encontrar o Expresso-Governo Sombra. E qual é o mal? É que têm títulos diferentes para o mesmo episódio, estás a ver? E isto só confunde as pessoas. Acho que não havia necessidade de terem 2 feeds diferentes.
Por isso, eu vou falar do da TSF. E então o episódio chama-se Revisto, Centenário e Premiado. Ok? Em que eles falam do Me Too, falam do Zemário, caralho, por isso recomendo muito. E depois também recomendo o Dia de Reflexão, que foi um podcast que eu já falei aqui, que é do Zé Paiva, Zé Pedro Silva e Hélder Gomes. E foi bem engraçado porque houve um episódio em que eles convidaram a Maria Castelo Branco, que é da Iniciativa Liberal. E foi na altura em que o candidato à Câmara Municipal de Lisboa da Iniciativa Liberal tinha desistido ao fim de 3 dias. E então eles passaram o episódio todo a fazer a piada de esperámos que tu não desistas ao fim de 3 dias. Ela não apareceu em mais nenhum episódio. Por isso, já. Mas então o que eu recomendo é o episódio, o trio sobre Odmira e sobre o assédio, entre outras coisas. É este episódio que saiu no dia 7 de maio de 2021, ok? E depois recomendo o podcast brasileiro, mais uma vez, Boa Noite Internet, que é dos melhores podcasts que existem atualmente em língua portuguesa. Então o episódio de segunda-feira é o Guia Rápido para Ser uma Boa Pessoa. Como eu faço para ser uma boa pessoa? Parece que só de ter perguntado isso eu já acabei com as minhas chances de conseguir. Em esta descrição, por isso recomendo. Boa Noite Internet. Depois no YouTube saiu mais um relatório DB, ok, de abril de 2021. Este para mim teve o início mais fraco, ok, quase que me fez desistir porque o Batáguas repetiu uma piada várias vezes e teve ali quase no limite de esticar a piada ao máximo, de tipo, nós já percebermos, eu sei que não vais falar desse tema, eu sei que estás só a fazer uma punchline para falares de outro. Para, Batáguas, para que já entendemos, ok? E então, isso afetou-me um bocado, mas depois conseguiu dar a volta e foi positivo, por isso recomendo. E agora vamos para a música, Ok, na música, tivemos bué lançamentos. Tivemos, sei lá, desde um EP do Boy Pablo, que basicamente tem as mesmas músicas, um EP da Mina Tindall, que também tem as mesmas tem músicas que já lançou, só que em versão acústica. Temos também uma compilação da Angel Olsen. Tivemos boas cenas. Mas a primeira recomendação é o álbum da Birdie, Young Heart. E esta cantora, eu nem sei de onde é que ela é. Eu acho que ela ficou bem conhecida por causa de participar, por causa de ter uma música na banda sonora da Culpa é das Estrelas. Aí é britânica. Ok. Tem 24 anos. Ok. E então lançou o álbum Young Heart. Ela ficou bem conhecida por causa, pelo menos para mim, por causa desta música, Not About Angels, que deu na Culpa das Estrelas. Mas, o álbum Young Heart, não é nada demais, ok? Não é nada demais. Só que lá está, ela tem uma voz bué fofinha, Tem uma voz bué fofinha, isso por vezes é suficiente. É um álbum leve, ok? Imagina, queres um álbum só para teres uma voz fofinha a falar-te aos ouvidos? Tens aqui este álbum da Birdie. E podes estar aqui a tocar Nobody Knows Me Like You Do. 'Cause nobody knows me like you do. And dark are my days now that I face them on my own. So long are the nights now that I'm sleeping here alone. And after all of this time, it's still just as hard to see it go. Depois, tivemos novo álbum dos Crumb, essa banda que já teve para vir a Paredes de Couro, mas depois cancelou. Acho que era em 2019 que eles vinham e depois cancelaram e foram substituídos pelos Ganso, que na altura causou boa polémica, porque é tipo, foda-se, queres comparar Crumb a Ganso? Talvez já tinha aqui a review, mas acho que não tem na Pitchfork, não tem, por isso vou ter de improvisar. O álbum chama-se Ice Melt,
Saiu no dia 30 de Abril de 2021. Tem 10 músicas, 29 minutos e 32 segundos, por isso é bué rápido. E pá, estes Chrome... Primeiro, deixa-me ver de onde é que eles são. Ok, são dos Estados Unidos, são de Boston. Ok, formados em 2016. Ok. Este álbum, Ice Melt, é qual? É o segundo, terceiro? Ok, os gajos já tinham poés. Ai não, eram tudo singles. Ok, é o segundo álbum. Lançaram o Jinx em 2019. Lá está, já por isso vinha uma parede de cor. E agora lançaram em 2021 o Ice Melt. Pá, para comparar com bandas que eu conheço, sei lá, talvez Tame Impala. Ok? Uma espécie de Tame Impala. Assim um rock mais psicadélico. Aqui está, no Wikipedia diz: o som deles foi comparado a Melody's Echo Chamber, Bad Bad Not Good, Guilty, Tame Impala e Broadcast. Pronto, está parecido, Tame Impala, é isso. E vai estar aqui a tocar, pode ser a primeira música, pode ser Up and Down. Depois, este aqui foi descoberto mesmo na Pitchfork. Deixa cá ver. O álbum da banda Origami Angel. Deixa eu procurar aqui. O álbum Game Gang. Estava agora aqui a ver isto. Os singles que os gajos lançam. Tenho aqui um tipo uma espécie de EP chamado Gen 3. Que é tipo com a capa do Pokémon, e tem outro que é com a capa do Minecraft. Ok, interessante. Tem outro com a capa do Street Fight, só que tipo alterado. Mas é o segundo álbum. Ok, lançaram o Somewhere City em 2019 e este Game Gang em 30 de Abril de 2021 também. Vamos agora ler o primeiro parágrafo aqui da Pitchfork, que diz o seguinte: ambicioso, autorreferencial e embalado com seus trocadilhos típicos, o álbum duplo da dupla de DC emo punk destaca a nostalgia e a sinceridade que está por trás de toda a desgraça adolescente. Isto é bué emo, mas eu curti. Será que eu estou a voltar àquela adolescência em que eu via Green Day e o caralho? Não sei, mas curti bué. E é aquela cena, eu cada vez tenho menos barreiras, por isso não vou pôr filtros, vou só deixar fluir. E vai estar aqui a tocar a Mobius Chicken Strip. E agora, para terminar, duas recomendações portuguesas. Primeiro, temos álbum novo do Molinex. Aqui a ver uma cena. Ok. Porque estava aqui a ver uma cena porque o Molinex tinha lançado um EP no dia 19 de fevereiro de 2021 chamado Menina de Céu, que era com a Sara Tavares, em que ele canta essa música. E agora estava a ver se tem as mesmas músicas, mas acho que sim. Acho que as mesmas músicas estão dentro deste álbum, que é o Requiem for Empathy. Foi lançado também no dia 30 de Abril de 2021. Ok, tem 11 músicas, 47 minutos e 7 segundos.
E pá, eu ia dizer, não é a minha cena. Não, porque é mais eletrónico e o caralho. Mas tipo, eu curti bué, ok. Claro que não vai ser aquela cena que eu vou ouvir diariamente, mas curti bué, lá está, é mais eletrónico, ok. Mais para dançar, mais para abanar o capacete. Se eu fosse um senhor de 50 anos dizia essa expressão, mas já. E então, vai estar aqui a tocar, pode ser então a Menina de Céu, com a Sara Tavares. Cintura, me pede que abraça. Gana onde só que el sol azul. Toma pena pode que estrela bebê. Vai conquistar seu, 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 vai conquistar seu. E agora, para terminar, há um novo projeto musical português, ok, chamado Sal, que é formado por ex-membros dos Diabo na Cruz, ok, que lançaram no dia 9 de Abril a primeira música, chamada Passo Forte, que é que vai estar aqui a tocar. Se ergue o sol de manhã, tanta teima e vai a cedo até à fonte. Pinta fura, faz figuras, homem segue em frente. Acirrada valentia faz o homem subir, falhar, pensar, voltar a andar e seguir. Ter no corpo cada gota de uma enchente, ser o arrepio que espicaça uma corrente. Se da cinza nasce a ideia para me atormentar, mais depressa tenho ideias de não me calar. Já expirou a validade da proibição. E pá, para quem curtia Diabo na Cruz, recomendo bué que acompanhe isto, porque provavelmente vai ser aí um álbum deles. E o estilo musical é quase o mesmo. E então, pá, recomendo bué. Então vai estar aí a tocar Passo Forte, de Sal. Só dura um passo de uma lebre a fugir. Há mais, no cais, há todo o mar a seguir. Do que foi, do que vem, assisto agora. Mais uma toada a retombar pela rua fora. Se da cinza nasce a ideia para me atormentar, mais depressa tenho ganas de não me calar. Já expirou a validade da proibição. Esse toque da alvorada, hora da libertação. E pá, é isso. Mais um episódio gravado. E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido.